Boa noite. À meia-noite, exatamente, nós estamos gravando esse vídeo. São exatamente 0 hora. E estamos gravando esse vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Mudamos de horário, mudamos de programação. Então, dissemos a vocês que encerramos a série O Reino de Deus, porque nós começamos por uma descrição que começa na Suméria. Abraão sai de Ur dos caldeus, e os caldeus são descendentes dos acádios, e os acádios são descendentes dos sumérios. E aí, mas nós entendíamos que aquele momento era o momento de provar uma coisa, que Isaac existiu e era um personagem muito importante porque era o filho da promessa. Com isso, nós nos distanciamos do tema inicial que pretendíamos desenvolver. Então, foi necessário interromper, dar uma parada ali e voltar novamente ao plano original. É o que vamos fazer aqui. Portanto, nós vamos fazer uma aventura, vamos descrever uma aventura que será impressionante. Sem querer desconstruir a ideia de que o Espírito Santo inspirou a Bíblia, mas aqui falando como crítico literário, como acadêmico, então vamos ter que admitir que o Espírito Santo encontrou uma ajudazinha nos temas que todos foram tirados daqui. Deixa eu ver na segunda página. Que tudo foi tirado da Suméria. Ou seja, os temas que a Bíblia Sagrada trata, não todos, mas a maioria deles, são temas decalcados de uma civilização chamada Suméria. Então, que esses temas sofreram adaptações, que eles sofreram algum tipo de tratamento especial, e essas adaptações e esse tratamento especial é, sem dúvida nenhuma, devido à inspiração do Espírito Santo, ou seja, não queremos negar a teoria da inspiração, mas o Espírito Santo teve uma ajudazinha. Porque se por um lado ele inspirou o autor a trabalhar o texto que ele adaptou, os temas foram todos tirados daqui. Eu digo os temas do autor javista. Isso quer dizer que a Bíblia não pode ser considerada exatamente um plágio, até porque as adaptações são muitas vezes bastante diferentes, e porque os sumérios não tinham nem a mínima intenção de dizer que a sua literatura era inspirada. Era simplesmente literatura. Então, há várias diferenças. Mas o que nós vamos enfatizar aqui é trazer à baila uma ideia que a maioria das pessoas não sabe. Existiu, em uma época mais ou menos remota, uma civilização que permaneceu desconhecida durante muito tempo. E essa civilização chamou-se Suméria. Vamos interromper aqui para fazer nossos agradecimentos. Primeiro aos likes, depois as inscrições no canal, estão crescendo lentamente, mas estão. As inscrições do Colégio dos Magos Caldeus, os alunos continuam fiéis, 15, continuamos 15, não aumentou, mas esses 15 estão fidelíssimos e muito interessados, empolgados até, seria a palavra correta. Agradecemos, portanto, aos donativos. Muitas pessoas têm pedido material e eu não cobro. A nossa
pequena lojinha tem uma vasta literatura e essa literatura está à disposição de quem a pedir. E não tem um preço, a pessoa fará o donativo que quiser. É uma coisa que estou dizendo a vocês aqui, porque há determinados materiais que eu tenho há mais de 60 anos e que hoje não se encontra mais na praça. Então, quando eu tratar de algum assunto aqui que não houver mais no mercado, então vocês poderão solicitar esse material e tê-lo-ão em mãos, sem cobrança de nada. Vocês não terão a obrigação de pagar. Poderão doar alguma coisa, aquilo que vocês acharem devido, justo e se assim quiserem. Então, assim, finalizo com mais uma vez o meu agradecimento, a minha gratidão aos meus 8 caribus, os meus irmãos, que me permitem levar uma vida digna. E aí agora vamos começar o texto. Todos nós estamos muito habituados a pegar esse livro. Eu preferi esse, né? Entre 12 Bíblias, eu escolhi essa. É mais fácil de manipular. Ela tem uma certa facilidade. As outras têm mais dificuldades. Então, todo mundo conhece a história célebre da criação no Gênesis 2. O Gênesis 1 não está incluído nos mitos sumerianos. Então, a mais bela página da Bíblia, como eu costumo chamar, que é a descrição da criação do mundo segundo o autor eloísta, né? O poema da criação, eu prefiro chamar assim. Então, não faz parte da literatura sumeriana. É tipicamente semita. Mas a criação já vista, ou seja, quando Salomão mandou seus escribas, que segundo Harold Bloom e Rosenberg foram 2, no ano 960 a.C., escreverem este livro, a principal parte deste livro, que é a redação chamada Javista, simbolizada por um J, tem uma semelhança notável que foi descoberta quando se descobriu que havia uma civilização que não se conhecia e quando se tornou conhecida, a literatura bíblica que Salomão mandou escrever pela primeira vez no ano 960, repetimos, antes de Cristo, e essas histórias que estão aqui datam de 4.000 anos atrás, ou seja, o que foi escrito pelo rei Salomão está 3.000 anos atrasado em relação aos temas que serão tratados a partir dele, porque a partir dele começa a ser tratada a história do mundo, a criação da terra, o dilúvio, Noé, e vai por aí. Então, 3.000 anos antes da Bíblia ser escrita, então havia uma literatura que continha os temas sobre os quais a Bíblia vai tratar. Então, a temática é oferecida pela literatura sumeriana, que não se considera inspirada. É o mesmo que Shakespeare, é o mesmo que Milton, é o mesmo que Dante Alighieri, literatura. A diferença grande já começa aí. A Bíblia diz que há uma inspiração divina nos temas tratados por ela. O problema é que esses temas, todos ou quase todos, são sugeridos pela civilização suméria. Então, há uma ligação profunda. A Suméria oferece o tema e o autor bíblico pega esse tema, dá a ele um tratamento especial, próprio, e aí nós dizemos a inspiração, porque não é uma cópia,
não é um decalque, não é um plágio, mas percebe-se com toda a nitidez de onde foi tirado. E nós vamos agora mostrar isso aqui. Então, vamos fazer uma comparação, a mais famosa de todas. Gênesis 2, porque Gênesis 1 está fora. Já disse a vocês, né? Repito, o poema da criação, a mais bela página da Bíblia, não faz parte da literatura suméria. Então, só a partir de Gênesis 1, ou seja, o Deus Elohim não existe na Suméria. O Deus Javé existe. Então, o que Elohim faz não está ligado aos temas sumerianos. Mas o que Javé faz, tudo está devidamente, vamos dizer assim, sugerido na literatura sumeriana. Então, nós vamos comparar aqui duas peças. Gênesis 2, a criação do mundo, feita por Javé. Vejam bem, tirem Elohim da jogada. El não é um deus sumeriano. Esta é a história da criação do céu e da terra. Quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo não havia brotado nenhuma erva. Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que a cultivasse, e assim tirasse do solo aquilo que ele produzia, mas também não havia água, e somente um vapor que subia e regava a superfície do solo. Está aqui. Agora vamos ver o equivalente na Suméria. Então vamos ver o equivalente agora. Isto aqui, 3.000 anos antes, estava escrito em uma outra civilização da seguinte maneira: quando do alto o céu não tinha nome, a terra firme abaixo não tinha sido chamada pelo nome, nada havia senão o primordial Apsu, o pai de todos, e Mamu, Tiamat, a que todos pariu. Quando as suas águas mesclaram-se num só corpo, nenhuma choça ainda fora colmada, ou seja, não havia habitação, nenhum pantanal, água, aparecera, nenhum dos deuses fora ainda trazido à existência, seus nomes não tinham sido pronunciados e seus destinos não tinham sido determinados. Foi então que os deuses foram pronunciados a partir deles aqui dos pais. Minha gente, a semelhança é notável. Quando no alto céu ainda não tinha nome, a terra firme abaixo, então são duas abóbadas, uma superior celeste e uma abaixo terrestre. A terra firme não tinha sido chamada pelo nome, nada havia ainda senão primordial Apsu, suas águas mesclando o seu corpo. Não havia nenhuma choça, ou seja, nenhuma habitação, nenhum pantanal, água, aparecera, nenhum dos deuses fora dado à existência. Lá em Gênesis 2, como é monoteísta, não vai aparecer deuses, vai aparecer a criação do homem, pois seus nomes não foram pronunciados, nem seus destinos determinados. Aí então é que os deuses foram formados a partir dos deuses criadores. Vamos reler agora o texto do Gênesis, agora com mais atenção, para que vocês vejam a semelhança quase que total. Quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo não havia brotado nenhuma erva.
Javé Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem, em Deus aqui é homem, que cultivaria o solo, porque não havia água que regasse a superfície do solo. Então, parte-se do princípio que não havia nada, mas dá-se o nome a esse nada. Ou seja, há um plano, esse plano supõe a existência dessas coisas que são nomeadas, mas não tinha sido ainda dada a ordem para que elas viessem à existência. A ideia é a mesma. Há um plano criador. Esse plano criador, aqui é dado que o seu criador é Javé, ali é dado como sendo Mamu e Tiamat, Mamu não, Apsu e Tiamat, não é um casal, aqui é um Deus só, lá é um casal porque é politeísta, aqui é um Deus só porque é monoteísta, lá o casal de deuses criadores faz outros deuses, aqui como não é monoteísta, não há deuses, é a criação do homem, mas não há chuva, não há água, não há terra, o solo não é fértil, não existe nenhuma plantação, nenhuma árvore. Existe apenas um plano que supõe que essas coisas vão existir. É perfeitamente igual. A concepção na mente do autor, quando se faz a interpretação textual, a crítica textual, a concepção do autor é a mesma. Já disse a vocês que eu fui um aluno, vamos dizer assim, acima da média dos meus colegas, e a crítica textual para mim era muito fácil. É penetrar na mente do autor e entender o que é que ele pensou antes de escrever. Ora, o pensamento daqui, escrito na Palestina pelo rei Salomão, no ano 960 a.C., foi a mesma coisa, a mesma ideia, escrita aqui 3.000 anos antes, e o autor de ambos os textos tinha a mesma concepção. Ou seja, a ideia de que havia uma mente que planejou algo, lá eram deuses, aqui não, é um Deus. Lá esses deuses, que são os pais, criam outros deuses, aqui não. É um Deus só que cria o homem. Mas, quando entramos na cabeça do autor dos textos, tanto daqui, o javista, quanto lá, o sumeriano, nós percebemos que o pensamento do autor do texto está focado numa ideia central. Tudo já está planejado. Tudo já está idealizado. Né? Então, uma força suprema, seja lá Apsu e Tiamat, seja aqui Javé, então essa força suprema já tem tudo no seu pensamento. Só falta dar a ordem para que venha a existência. Ou seja, a concepção da ideia é idêntica. Quando se descobriu isso, foi uma revolução na arqueologia. A Bíblia era, na época a afirmação foi feita, totalmente dependente da literatura sumeriana. Não é assim. Mas na época foi essa frase que se cunhou. Tudo na Bíblia Sagrada é dependente da literatura sumeriana. Aqui vocês acabaram de ver um pequeno exemplo. Nós vamos apresentar vários, como, por exemplo, o dilúvio, Noé, salvo do dilúvio, lá também vai aparecer, o inferno, a ressurreição, vai aparecer a serpente, que no paraíso
come a fruta que daria a imortalidade, é um pouco diferente, né? Porque a serpente lá não come a fruta, ela faz Eva comer. Lá não, a própria serpente é quem come a fruta. Por isso eu lhe disse, não se pode chamar de plágio. Não se pode dizer que é uma colagem. Né? Não se pode dizer que a Bíblia seguiu exatamente, tirou uma cópia, copiou de lá para cá. Não é assim. Mas as ideias na mente do autor são exatamente as mesmas. Como de lá, da Suméria, antecede de 3.000 anos o autor bíblico, a dedução lógica é que o autor bíblico se abeberou na Suméria. Ou seja, ele conhecia a literatura sumeriana. E, claro que isso não invalida a inspiração. Veja bem, eu estou enfatizando isso. Eu estou enfatizando isso porque eu sou um acadêmico, eu sou um professor, eu sou um crítico literário, eu fiz teologia em 2 faculdades, Católica de Petrópolis e no São Bento, no Mosteiro São Bento, e aí eu tenho uma noção de crença, mas sou também acadêmico. E aí nós vamos encontrar aqui agora, na enciclopédia Delta Larousse, em francês, a mitologia na Suméria, na Babilônia e entre os hititas. Suméria, vai aparecer aqui, Suméria. A mitologia na Suméria, na Babilônia e entre os hititas. Então, pela ordem, exatamente como surgiu. Primeiro a Suméria, depois a Babilônia, depois os hititas. E aí, feita essa primeira apresentação, nós vamos nos aprofundar, então, na primeira das 3. Qual? A Suméria. Não deixa de ser fascinante. Não deixa de ser fascinante que 3.000 anos antes do autor bíblico ter a autorização do rei Salomão de colocar certos documentos que havia, mas não eram utilizados, não tinham sido coligidos, eram lidos assim esporadicamente por quem podia e sabia ler, e aí o rei Salomão manda coligir. Minha gente, coligir significa pôr em ordem, significa dar uma noção de linearidade, de coerência, de coesão, ou seja, fazer uma narrativa. Eram pedaços de documentos, histórias fragmentadas. Mas esses temas vêm da Suméria. Eram fragmentados. E o autor bíblico vai se abeberar nesses fragmentos. Então, um fragmento vai falar sobre o dilúvio. E a Bíblia vai falar sobre o dilúvio. Outro fragmento vai falar sobre um homem que se salvou do dilúvio, que lá vai chamar Atrahasis, ou Utnapishtim, e aqui vai chamar Noé. Vai aparecer a noção do inferno e da ressurreição, que aqui o autor bíblico não trata com tanta semelhança como na Suméria, mas o tema já existe lá. Ou seja, reduzindo aos 9 fora, a maioria dos temas que a Bíblia trata estão há 3.000 anos de antecedência do autor bíblico. Então, ele já dispunha de tudo isto, como uma documentação fragmentada que se perdeu e que depois foi encontrada. Depois nós diremos a história de como é que essa documentação foi encontrada. E agora
temos a obrigação de dizer a vocês que, para manter a ideia e garantir a vocês que não é um plágio, que não é uma cópia, que não é um decalque, nós vamos mostrar, por exemplo, que na civilização sumeriana, a mulher, o matriarcado, ainda imperava, enquanto que o autor bíblico inverte tudo. Então, nós temos aqui, no Museu do Vaticano, em Roma, já não a arte suméria, os artistas, né, não conheciam os temas sumérios, então todos os quadros, né, toda a arte ocidental é baseada na Bíblia. Mas aqui nós temos o quê? Olha só. O Cristo, o homem, como sendo o principal. De um lado, a mulher, Maria. E do outro lado, seu melhor amigo, João Batista. Então, mas o personagem principal é o homem. Na Suméria não será assim. Quando nós formos ler os temas como estão nos textos sumerianos, não é o homem. Ou os dois serão iguais, ou a mulher será superior ao homem. Aí está um dos motivos pelos quais nós não podemos dizer que é uma cópia. Aqui nós temos um exemplo. Então, o Cristo, aqui, né, como o centro da criação, o Pai Celeste acima dele, e ele, como Filho de Deus, aqui sentado, como sendo o centro da criação do mundo. Se formos mais adiante, nós vamos encontrar o juízo final, onde, mais uma vez, o Cristo está no centro. Vamos ao detalhe. Aqui nós temos ele, no quadro juízo final, e do lado, aqui, Maria, a mulher. Mais uma vez, o homem é o centro. Ou seja, né, o patriarcado vai substituir o matriarcado. Então, no ano 3000, no ano 4000 a 7000, ainda há um parentesco da mitologia sumeriana com as deusas do Paleolítico, aquelas mulheres gordas das cavernas. Então, é o matriarcado. O judaísmo quem vai fundar é a Babilônia, mas é os semitas. Os semitas vão, então, inverter os papéis e colocar o homem no centro. E vão colocar a mulher. Maria está escondidinha aqui num cantinho, ó, encolhida mesmo. Aqui tem o detalhe dela. A posição é até assim, ela fica de lado, com o rosto virado, como se não tivesse importância nenhuma. O que é o contrário, porque o Cristo tem, né, toda a pujança. E isso contradiz frontalmente a mitologia sumeriana, né? Já mostramos que isso aqui está aqui na Capela Sistina. Então aqui é uma visão de longe. E então há uma inversão, ou seja, o matriarcado, que ainda existe na Suméria, mas já é adoçado, porque em outros quadros, por exemplo, nós temos em determinados momentos na Suméria, os sumérios não se deixavam governar nem por um homem só, nem por uma mulher só. Para eles, não servia um homem ou uma mulher. Tinha que ser ambos. Tinha que ser os dois.
Então, aí está uma grande diferença. O homem, sozinho, não poderia governar os sumérios. Eles partiam do princípio que ou um homem sozinho ou uma mulher sozinha seriam incompletos. Então, a noção do Deus Pai e Mãe, para eles, era absolutamente válida e absoluta, completa. Já no caso dos semitas, eles vão inverter a situação e vão fazer com que o homem se torne o centro de tudo. Mostramos ali no quadro da criação, embora nesse belíssimo quadro, que aqui está bem pequenininho, que é a Anunciação, onde Maria aparece como tendo um destaque especial. Aqui nós temos o detalhe dela. Aí ela vai dar um novo valor à mulher. Aí a mulher vai passar a ter o valor que tinha na Suméria. Quer dizer, vai voltar, de certa maneira, uma harmonização entre os sexos, e aí o homem vai ser, vamos dizer assim, de certa forma, vai ter um valor semelhante ao da mulher. Aqui, por exemplo, no mito bíblico, quando a gente vai ver no paraíso, no mito do paraíso, a mulher é criada a partir do homem, né? Na Suméria não é assim. Então aqui, ó, Botticelli teve uma ideia semelhante e a mulher que ele criou, Vênus, é criada sozinha, das espumas do mar. Aqui nós temos o detalhe do rosto dela. Então, Botticelli, que conhecia a literatura sumeriana, então não faz Eva nascer de Adão, faz Vênus nascer das espumas do mar. Ou seja, a mulher não depende do homem. Mas na literatura sumeriana, nós vamos ter claramente essa diferença, mostrando inclusive o contrário, mostrando que a mulher é superior ao homem. E agora estou procurando aqui um quadro onde há a criação do homem no teto da Capela Sistina. Ai, meu Deus do céu. Não, pelo amor de Deus, eu marquei isso. Eu marquei para que não tivesse a menor dúvida de mostrar agora o belíssimo quadro de Deus criando Adão no teto da Capela Sistina, a criação de Adão. Aqui está a criação de Vênus, né, de Botticelli, que obedece à estética sumeriana. Aqui nós temos o coroamento de Nossa Senhora no céu, mas olha, quem está botando a coroa na cabeça dela é Jesus. Aqui já há uma certa união entre os sexos, ou seja, Jesus está do lado de Maria, como também lá no juízo final, mas lá Maria está encolhida, aqui não. Aqui ela já está em uma posição majestática. Contudo, é a mão esquerda de Jesus que coloca a coroa na cabeça de Maria. Então, agora começa-se a harmonizar a partir de Maria. A mulher começa a tomar um valor que não tinha no ano 960, quando Deus, criando Adão, talvez eu não estou conseguindo encontrar a Capela Sistina, a criação de Adão, mas eu marquei, deve estar nesse livro de cá. Ou então, não tem um terceiro, então tem que estar aqui. Então, no teto da Capela Sistina, Michelangelo Buonarroti faz o belíssimo quadro, no teto da Capela Sistina, Deus criando o mundo e Deus criando Adão. E aí, o quadro é famosíssimo, e mais uma vez, nós vamos encontrar
que é o homem, que é o, aqui, encontrei, que é o homem, o centro de tudo. Aqui é o inferno, um dos temas da Suméria. O condenado no inferno sofrendo. Tá vendo? Esse tema é um tema forte na Suméria. É um tema sumeriano, que a Bíblia vai assumir, e aqui Michelangelo vai mostrar um condenado ao inferno, está no inferno sendo torturado por um demônio que está com ele no colo. Mas aqui é o Cristo juiz. Não é esse que eu quero. Eu quero é a criação do homem. No teto da Sistina. Aqui está Noé. Um dos temas que vai aparecer na Suméria, Noé, só que com o nome de Atrahasis, ou Utinapishtim, ou Ziosudra, mas está Noé embriagado e nu. Esse tema está na literatura sumeriana. E o pecado original, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Aqui nós temos Adão e Eva, né? Aqui eles dois comendo, pegando o fruto, sendo tentados pela serpente e pegando o fruto, e aqui o querubim expulsando os dois do Éden. Aqui estão sendo expulsos. Aqui eles estão pegando a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. E aqui enroscado na árvore está a serpente, cuja cabeça é um pouquinho difícil, porque ela surge, ela se transforma de repente nesse enrodilhado, ela se transforma. O paraíso sumeriano é totalmente diferente. Encontrei agora. Graças a Deus. Um dos quadros mais belos, produzido por Michelangelo. Deus cria o homem. E aqui, então, é exatamente a inversão da mitologia sumeriana. Quer dizer, o homem passa a ser o primeiro ser criado por Deus. Botticelli não concorda com isso, porque ele conhece a literatura sumeriana e não faz com que, depois de Deus ter criado Adão, tire uma de suas costelas e dela faça Eva. Botticelli não concorda e vai fazer a criação da mulher saída das espumas do mar, de dentro de uma concha. Então, não podemos falar, como eu disse, de cópia, mas olha, maravilhosa, né? Olha que homem fantasticamente belo, né? Então, Michelangelo tinha alguma coisa meio esquisita na cabeça, porque a imagem do homem é pintada por ele sempre mais bela do que a da mulher. O Davi, esculpido por ele, é uma das imagens de homem mais belas que a arte conhece. Então está aqui, a criação do homem. Deus cria Adão. E aí, segundo o mito bíblico, como vocês conhecem, de Adão vai ser tirada a costela. Nos capítulos seguintes, nós vamos continuar lendo a Bíblia. E ao continuar lendo a Bíblia, nós vamos ver que ao contrário do que Botticelli fez ali, seguindo a temática sumeriana, é de Adão que Javé faz cair um profundo sono em Adão e cria Eva. Javé tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. E disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma mulher que ele seja semelhante. Então Javé Deus formou do solo todas as feras e as aves do céu e as apresentou ao homem para ver qual que ele escolhia. Mas o homem não encontrou um auxiliar que lhe fosse semelhante. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, um sono, e ele dormiu. Tomou então a costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois, da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher. Então é daquele Adão que Deus vai tirar uma costela
e dessa costela vai formar a mulher. E a apresentou para o homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Não faz sentido na tradução, porque mulher e homem são palavras muito diferentes. Mas no original hebraico faz, porque homem é ish e mulher é isha. Então, no original hebraico, nós leríamos assim: será chamada isha, porque foi tirada de ish. Ou seja, é um alongamento, é alguma coisa a mais que acontece, né? O homem, que era apenas um ser, agora tem um alongamento do seu ser no outro. Surge o outro. O homem é um, e agora vai surgir o outro. O eu é Adão, e vai surgir o outro, que é Eva. E esse outro vai surgir a partir do um, vai partir de Adão. Então, assim, o mito bíblico dá uma importância enorme ao homem, fazendo apenas, como eu disse a vocês, uma conciliação final, depois que Maria Santíssima recebe a anunciação do anjo, aí pronto, aí muda tudo. A partir do momento em que Maria Santíssima concebe o Filho de Deus, a mulher volta a atingir uma dignidade como tinha na Suméria, e aqui nós temos ela não escondidinha, ela não encolhidinha, mas ela em quase pé de igualdade, embora a coroa que está sendo posta na cabeça dela está sendo posta pelo homem, Jesus, homem. Aqui já começa a haver uma mudança na questão social entre homem e mulher. Mas ainda é o homem, Jesus, que coroa a mulher, Maria. Então, esse será o tema da nossa série, que começa aqui, com esse capítulo, que é o início, que nós talvez escolhamos um tema, um nome bem apropriado que o ligue à Suméria. Mas nesse momento não está ainda na minha cabeça, só quando eu for processar o vídeo, né? Mas o que nós vemos é o seguinte: tudo começa na Suméria. É o título do livro de Samuel Noah Kramer, um judeu genial, assiriólogo, perito em escrita cuneiforme, em cultura judaica e língua hebraica. Então ele escreve mostrando que os temas da Bíblia, na sua maioria, são sugeridos pelos temas que ele vai encontrar, vai decifrar as tabuinhas encontradas que precedem a Bíblia de 3.000 anos, mas só foram descobertas muito recentemente. Parece-me que em 47, mas não tenho certeza. Então, aí está a nova série que nós vamos começar. A história começa na Suméria. Então, será esse talvez o título do vídeo. A história não somente é história com H, mas a história no sentido a história da Bíblia. A Bíblia como história. Pronto. Então, apresentamos o assunto, esse será o tema, será fascinante por causa das coincidências e das diferenças, por causa da semelhança dos temas e por causa do tratamento diferente dado ao tema, vamos dizer assim, adaptações. Então será uma aventura fascinante. E por causa da arte, que não conhecendo a Suméria, Botticelli tinha alguma noção, porque não tira a mulher da costela de Adão, o quadro dele faz Vênus nascer das espumas do mar. Michelangelo, não. Michelangelo faz o homem ser criado diretamente por Deus, como está em Gênesis 2.
Assim, nós estamos terminando esse vídeo, pedindo a vocês, se não deram ainda o seu like, deem o seu like e continuem nos prestigiando, vendo o nosso canal, se inscrevam, que é para a gente ir crescendo, e aqueles que tiverem dúvida, né, então se inscrevam no Colégio dos Magos Caldeus para tirarem as suas dúvidas. Serão aulas particulares. Então, assim nós terminamos esse vídeo aos 45 minutos, agradecendo a vocês pela bondosa audiência, ou visualização seria a palavra exata, porque a audiência tem a ver com ouvido, audir é ouvir, mas pela visualização e por estarem conosco. E assim, então, até o próximo vídeo.